Aliás, né, o Supremo, né, um povo, o Brasil tem um problema. A gente só não é uma democracia perfeita, sabe por quê? Porque o nosso povo insiste em criticar. Esse é o problema do Brasil. E essas críticas são altamente periculosas. Contém ironia, né? Viu, gente? Veja que a primeira turma do STF começou a julgar hoje, no plenário virtual, né, a justiça virtual, julgando em plenário virtual, um crime virtual, através de um entendimento virtual. Entendam virtual como virtual. O caso da cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, que escreveu Perdeu Mané com batom na estátua da Justiça, que fica ali envergonhada em frente ao prédio do STF, durante as manifestações de 8 de janeiro. E o primeiro a se manifestar foi ele. Abre a câmera aí, alemão. Ajoelhem-se, incréus! O primeiro a votar foi ele! Nosso ditador, nosso líder, nosso chacal. O homem que nos mantém a rédea curta. Ele que não tem um pingo de cabelo na cabeça, um fio de cabelo na cabeça, mas faz as coisas mais cabeludas. Alexandre de Moraes, que votou para condenar Débora a 14 anos de prisão. Ó, escreveu com batom na estátua, 14 anos de prisão. Eu queria ver ele fazendo a rapa dos pichador aqui em São Paulo. Nossa Senhora! Então, pichou com batom, 14 anos de prisão, sendo 12 anos e 6 meses de reclusão, com início do cumprimento em regime fechado, né, onde ela já está, né? E 1 ano e 6 meses de detenção em regime inicial aberto, sem contar, senhores, sem contar a multa, porque a pessoa já fica sem emprego, já desgraçou a vida da pessoa e ela ainda, daqui a 14 anos, quando ela pensar em recomeçar a vida, ela tem uma dívida acrescida de juros e correção monetária, porque ela está presa, né? Como é que ela vai pagar? Veja bem, alemão, eu queria trazer para a nossa audiência a Mônica Salgado. Ela tem feito um trabalho, nossa colega jornalista Mônica Salgado, ela tem feito um trabalho de escrever em primeira pessoa, né? Ela faz um eu lírico das pessoas que estão encarceradas politicamente pelo 8 de janeiro. E ela fez um texto como se a Débora Rodrigues estivesse falando da situação dela. E eu fiquei muito comovido na época que ela fez este vídeo e eu queria compartilhar com vocês porque é esta mulher que a Mônica Salgado encarna em eu lírico que foi condenada a 14 anos de prisão. Pode passar, alemão. Polícia Federal bateu na minha porta, em Paulínia, São Paulo, e me levou algemada na frente do meu marido, Bento, e dos meus 2 filhos, o Caio, de 10 anos, e o Rafael, de 7. Isso foi em março do ano passado. Eu fui para uma prisão, em Rio Claro, mas aí com a popularização da minha história, eu fui transferida para um presídio que fica a 225 quilômetros da minha casa. Eu tô numa cela, junto com presas comuns, na penitenciária feminina Santa Maria Eufrásia Pelletier, em Tremembé, São Paulo. Meu crime é ter pichado com gloss uma estátua em frente ao Superior Tribunal Federal no dia 8 de janeiro de 2023. Eu me chamo Débora Rodrigues, tenho 38 anos e sou cabeleireira. Sou cristã, frequento a Igreja Adventista do Sétimo Dia e jamais me imaginei numa situação como essa. Naquele dia, em Brasília, eu estava em um restaurante e quando eu vi na televisão a manifestação da Praça dos Três Poderes, eu decidi ir para lá. Mas eu não entrei em nenhum prédio. Eu fiquei em um local onde tinham muitas pessoas e policiamento. As pessoas corriam de um lado para o outro em função das bombas jogadas dos helicópteros. Um sujeito então me chamou para escrever Perdeu Mané na estátua, em frente ao STF. E eu pintei. Não raciocinei direito, talvez
talvez, mas como era um produto lavável e eu sabia que não comprometeria a obra de arte, eu o fiz. Tanto é assim que eu passei o gloss no meu próprio rosto. Não causei nenhum prejuízo ao patrimônio público, tanto que a estátua ficou limpa, passando água e sabão. E quando eu voltei para casa, depois do 8 de janeiro, eu toquei a minha vida como sempre, cuidando da casa, do meu salão de beleza, dos meus filhos pequenos. Eu jamais imaginaria que aquela pichação resultaria em uma prisão. Eu já estou há quase 20 meses em um presídio longe de todos. Meus advogados afirmam que a própria Constituição prevê uma prisão humanitária para que eu possa responder o inquérito em casa. Mas o ministro Alexandre de Moraes nega cada pedido feito. E o mais incrível, eu fiquei presa de março do ano passado até julho desse ano sem denúncia do Ministério Público, o que fere os meus direitos civis. Sabe, cada vez que os meus advogados entram com um pedido junto ao STF, acende uma esperança. Eu penso que eu vou voltar para casa, mas o não se repete num ciclo infinito de tortura, que me afasta das pessoas que eu mais amo na vida. Por sorte, eu conto com a minha irmã, Cláudia. Volta e meia ela recebe os meus filhos na casa dela aos fins de semana, desde que eu fui presa, e a Cláudia tenta compensar, de alguma forma, a minha ausência. Ela faz bolo de chocolate, ela brinca com eles, ela os leva para dormir na cama dela, e é o que ela pode fazer. E meu marido se vira durante a semana para exercer sua atividade de pintor e cuidar das crianças. Mas as coisas estão puxadas no ponto de vista financeiro. Eu ajudava muito com o que eu ganhava como cabeleireira. Minha irmã me contou que numa das noites que os meus filhos dormiram na casa dela, eles estavam abraçadinhos, e ela percebeu que o Caio começou a cheirar o seu pescoço. Ela perguntou: o que foi, Caio? E ele respondeu: só estou matando a saudade da minha mãe. Eu e ela usamos o mesmo perfume. Minha irmã sentiu uma vontade louca de chorar, porque é muito triste saber que os dois são privados de estar com a mãe por algo que não representa crime na nossa Constituição. Antes era a Débora falando, agora é a Mônica. Mulher, mãe, esposa, cristã, cidadã. Se você não se compadece com a ultrajante desproporção entre o ato cometido e a pena, me desculpe, você não é humano. Ela não usou armas, ela não participou de nenhum plano infalível para derrubar a democracia, ela não sequer adentrou ao prédio depredado. Ela pintou uma estátua com batom. Uma varia que se resolveu com água e sabão. Até juristas com viés de esquerda andam questionando a postura arbitrária, inconstitucional e irredutível. É capricho, síndrome de Deus, psicopatia de Alexandre de Moraes e a ditadura da toga que se impôs no Brasil, com a conivência dos outros poderes. É fundamental enfatizar que o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, já decidiu que a prisão domiciliar é um direito da mãe de criança menor de 12 anos. Barroso, inclusive, já concedeu prisão domiciliar a traficante de drogas. Gilmar Mendes, também do Supremo Tribunal Federal, reverteu a decisão de uma outra juíza, concedendo à esposa do Sérgio Cabral, condenada por desvios milionários, a prisão domiciliar. Em sua decisão, o Gilmar ressaltou que a ré possui 2 crianças que dependem da mãe para sua sobrevivência. Abre aspas. Não obstante as circunstâncias do delito, a concessão da prisão domiciliar encontra amparo legal na proteção à maternidade e à infância, como também na dignidade da pessoa humana. Portanto, prioriza-se o bem-estar do menor, escreveu o ministro em sua decisão. Salvar a democracia, senhoras e senhores, não se dará calando as pessoas nas redes sociais e criminalizando a opinião. A democracia só será salva quando a lei for para todos. Ana Paula, esse vídeo a Mônica Salgado fez em meados do ano passado e hoje ela foi condenada, ainda não, né? Teve o voto, né, do relator, Alexandre de Moraes, pedindo a condenação em 14 anos, em regime fechado. E tem um corno, não dá nem vontade de falar corno, porque realmente um pobre diabo que está aqui no chat, se chama Dalton Gomes. Dalton Gomes, ele escreveu 1000 vezes aqui, tá com pena, leva para casa. Olha, Dalton, é direito dela mesmo. Se ela precisar, ela tem endereço fixo. Eu não sei se você, né, como vagabundo, tem. Mas deve ela ter tem, mãe, né? Mas ela tem. Ela tem endereço fixo, com os filhos, com o marido, pai dos seus filhos. Porque vagabundo é meio difícil de entender, né? Leva para casa, ela não precisa, ela tem. Mas se não tivesse, e porque ela tem o direito de estar em casa, eu receberia na minha casa. Já você, jamais. Ana Paula. Essa pessoa que faz esse tipo de comentário não deve ter nem mãe, né? Olha, de todos os casos que nós já comentamos aqui, e todos são muito graves, né? Eu sempre fico muito mexida, como foi o caso do Daniel Silveira e tal, mas a Débora, ela tem um componente, um ingrediente a mais, que é essa questão da maternidade.
não é? E a lei prevê essa questão dela estar em casa com os filhos, só que aqui no Brasil, a defesa da mulher, a defesa da maternidade não tem, né? Estão lutando contra a maternidade, mas a defesa da mulher é só para as mulheres de esquerda. Me toca muito essa situação da Débora. Eu sou mãe, embora os meus filhos já estejam todos adultos e independentes, mas eu sei muito bem o que é isso, você ficar... Ela já está há 2 anos privada da convivência com os filhos, e os filhos já vivem há 2 anos da sua infância, que todos nós sabemos que é uma fase da vida que a criança precisa enormemente da mãe, há 2 anos privados dos cuidados da sua mãe dentro de casa, por um capricho de um ditador, por um nível de crueldade que é bizarro. Nós estamos falando de uma frase com 2 palavras, de batom numa estátua, que nem foi depredação de patrimônio público tombado, porque foi só lavar. Então não houve esse crime, porque não depredou. Associação criminosa armada com um batom. Qual que é o nível de crueldade que esse ser humano, ministro Alexandre de Moraes, é capaz de chegar? Qualquer nível. Porque ele está privando essas crianças há 2 anos já e agora condenando a mãe a 14 anos. Vocês imaginem que esses meninos estarão praticamente jovens adultos quando essa mãe sair da cadeia. Porque ela escreveu 2 palavras com um batom. Ela não teve a tal da audiência de custódia, ela não teve o devido processo legal, ela está presa, não teve nem... Não sei se agora já está sendo julgada, mas ela já... Aí nesse vídeo, né, ela estava presa há meses, sem sequer manifestação do Ministério Público. Então, gente, isso é de uma gravidade e essa pauta mexe muito com... Devia mexer muito, mexe muito comigo, devia mexer muito com todas as mulheres. Fala-se tanto em defesa de mulheres, cadê? Cadê as mulheres falando de uma mãe que por um ato que não é crime em lugar nenhum do mundo está privada da convivência dos seus filhos criança há 2 anos e vai ser condenada? Vai ser condenada. O voto hoje do Alexandre de Moraes foi nesse sentido. Até sexta-feira os outros ministros vão dar os seus votos e nós já sabemos que ela vai ser condenada. Eles pegam algumas pessoas, me parece, como... bode expiatório para colocar medo na sociedade. Então, agora, todas as mães que tiverem crianças pequenas, como é o caso da minha nora, por exemplo, não vão a manifestação nenhuma. Mas, Ana Paula, a questão é que é o seguinte, que ela seja condenada, esse não é o problema. A questão, para mim, é a dosimetria da pena. Se ela for condenada a 6 meses de prisão, que na prática não dá prisão nenhuma, me parece razoável para uma pichação. A questão é 14 anos. Mas não é uma pichação. Não, mas não pode. Você teria elementos jurídicos para punir alguém que pichou ou que passou batom. Ela não pichou, não é tinta. Não, tudo bem, mas a questão, meu ponto aqui é inaceitável, são 14 anos. O que eu espero dos outros 10 ministros é que eles, ainda que venham a condená-la, que revejam a pena dada pelo relator. 14 anos é algo inadmissível. Ela teria que ter uma pena mínima que de cara já daria regime semiaberto no mínimo para ela. É verdade que ela já está presa há 2 isso. anos. Portanto, para mim esse é o ponto. Eu já nem brigo mais pela inocência dela. Ela precisa ser solta, ainda que condenada a uma pena mínima.